Paz seja contigo, que a bênção do Senhor nosso Deus esteja sobre você e sobre sua casa. Estamos aqui para mais um tempo devocional, começando este dia na presença daquele que é o único que pode nos abençoar, nos guardar e nos dar um dia de vitória, muito abençoados pelo Senhor, que é Jesus Cristo. E Jesus disse em Mateus 6:24, no Sermão da Montanha, que nós estamos compartilhando nas últimas semanas, Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. É uma palavra muito forte de Jesus, e aqui a gente vê que Jesus, ele aponta para a riqueza como um senhor na vida de muitas pessoas. E Jesus diz: vocês não podem servir a dois senhores. E no final do texto ele diz: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Então Jesus, ele está dizendo que a riqueza pode se tornar senhor ou senhora na vida de quem se dedica a isso, a buscar a riqueza e a servir a riqueza acima de todas as coisas. Os bens materiais, o dinheiro e a riqueza não existem para nos dominar, existem para nos servir. E Deus acrescenta todas estas coisas na nossa vida. Porém, quando alguém começa a amar as riquezas e se dedicar a elas e correr atrás delas de todo o seu coração, gastando toda a sua força e todo o seu foco, a riqueza se torna senhor na vida desta pessoa. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve para Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é muito terrível, é muito sério na Bíblia. Quando nós nos convertemos, nós passamos a reconhecer Jesus como único Senhor. E este senhorio de Jesus, ele deve envolver todas as áreas da nossa vida. Como alguém pode dizer que se converteu a Cristo e o reconhece como o único Senhor da sua vida, se esta pessoa ainda corre atrás e serve ao dinheiro e às riquezas? Se a vida dela ainda é pautada por uma busca desenfreada de riquezas materiais? Como alguém pode dizer que verdadeiramente Jesus é o Senhor da vida dela, se ela não se converteu no bolso, se ela não entende os princípios da palavra de Deus, de fidelidade, de generosidade na obra do Senhor, e as riquezas ainda dominam a sua vida? Eu conheço pessoas que deixaram de frequentar a igreja e deixaram de buscar a Deus por causa de dinheiro, porque não suportaram ouvir falar de dízimos e ofertas na igreja, porque não suportam entender e não querem entender que as riquezas devem ser consagradas a Deus e nós devemos buscar e servir a Deus em primeiro lugar, deixar Deus conduzir as nossas finanças, as nossas riquezas. Nós não vivemos em busca de riqueza, de querer a cada dia ser mais rico, mais próspero. Deus pode enriquecer, Deus pode prosperar alguém, eu creio plenamente nisso. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, mas não traz desgosto, não acrescenta dores. Porque quando a pessoa vive em busca de dinheiro, ela está numa busca tão louca, tão desenfreada atrás do dinheiro, que ela perde a paz, ela começa a ter um monte de desgostos, um monte de dores pessoais, familiares, ganha o mundo inteiro, mas perde a família, perde o casamento. Ganha o mundo inteiro, prospera, enriquece, mas perde a graça de Deus na sua vida, a salvação do Senhor na sua vida. Então, essa é uma palavra muito poderosa de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores. Nós podemos servir a um só Senhor. E ele tem nome.
Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor que se entregou por nós, que deu a vida por nós. Nós só podemos ser felizes quando nós servimos o único e verdadeiro Senhor, que é Jesus Cristo. Eu te convido a servir Jesus de todo o seu coração. E as riquezas, Deus vai multiplicar, Deus vai acrescentar, Deus vai entregar para que as riquezas sirvam você e sirvam o reino dele através da sua vida. Que o Senhor te abençoe grandemente e quero orar nesse momento junto com você dentro desse propósito. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós colocamos diante do Senhor todas as coisas que envolvem dinheiro, riquezas e bens materiais na vida desta pessoa, nesta família, na vida deste homem ou mulher, empresário, profissional liberal, autônomo ou empregado, na vida de cada um, Senhor. Que a bênção do Senhor enriqueça e não acrescente dores. Que nós possamos ter esse entendimento claro de que só o Senhor é Deus e nós servimos somente ao Senhor. Os bens e riquezas nos servirão e serão acrescentados pelo Senhor, mas nós serviremos somente ao Senhor, nos dedicando ao Senhor, amando o Senhor de todo o nosso coração. Eu oro, Pai, com esta pessoa que concorda que só há um Senhor e que Tu és este Senhor único e todo-poderoso, soberano e santo. Eu quero consagrar junto com esta pessoa as riquezas e os bens a serviço do Senhor. Que as riquezas e os bens materiais que o Senhor nos concede sejam para servir ao Senhor no Teu reino e na Tua obra. Eu oro, Senhor, meu Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe você. Jesus é o Senhor da sua vida, Ele é o único Senhor. Renda-se a Ele, ame o Senhor e dedique-se a Ele, porque nós só podemos servir a um Senhor e nós escolhemos servir ao Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, ative o sininho para você receber notificação todos os dias dos nossos novos vídeos que servem para abençoar e edificar a sua vida. Até mais, Deus te abençoe.